Olá, meus queridos irmãos, passando aqui para dar algumas informações sobre os principais acontecimentos, que está sendo noticiado nas mídias sociais e também na mídia secular, que é a questão da guerra em Israel. O porquê que Israel sofre tantos conflitos nos dias atuais e o porquê que Israel sempre ao longo da história sofreu conflitos. Veremos aqui neste vídeo que não se trata apenas da política, não se trata apenas de uma questão política, mas se trata principalmente de uma questão religiosa. A Bíblia vai nos dizer que em Gênesis capítulo 17, Deus dá uma promessa a Abraão. Abraão, ele é considerado pai de multidões. Abraão, ele foi recebido por Deus, ele alcançou as misericórdias de Deus através da fé, porque Abraão, ele atendeu o mandato do Senhor quando Deus disse: vá para uma terra a qual eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus abençoar o povo começou com Abraão, que é o pai da fé. E na questão religiosa de Israel, Deus falou para Abraão que Sara daria um filho. E este filho seria uma continuidade desta bênção. Seria através deste filho que Deus iria continuar a bênção que tinha começado com Abraão. É o que diz Gênesis capítulo 17, versículo 16. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela, falando da esposa de Abraão, que é Sara, dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, e rei dos povos, e reis de povos sairão dela. Reis e povos sairão do nascimento de Isaac, do filho de Sara. Então, quando acontece que Abraão e Sara, Sara com este desejo de ter logo o filho da promessa, ter logo este filho, ela não espera o processo, ela não espera a promessa se cumprir. Então ela tem uma ideia. Ela diz para Abraão deitar com a sua serva, deitar com Agar. E de Agar, deste relacionamento, então é gerado, Agar tem um filho que se chama Ismael. E este filho não é o filho da promessa. O filho da promessa é o filho de Sara. O filho da promessa é o filho que Deus prometeu a Abraão através de Sara. E Isaac, que é o filho de Sara, da descendência de Isaac veio então os judeus. E da descendência de Ismael veio os árabes. E aí então começou, os árabes dizer que Deus abençoou a Ismael. Ismael é que é o filho da promessa, E os judeus dizem e comprovam biblicamente que Isaac é o filho da promessa. Veio Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó veio os 12 patriarcas, e dos 12 patriarcas, que foram originalizados, começaram então a surgirem os hebreus, os judeus, mais tarde se tornaram judeus, e através dos judeus veio o Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Então, o filho da promessa, qual nós teríamos o perdão de Deus, teríamos a bênção de Deus, veio dos judeus. Só que os árabes não aceitam isso. Os árabes, eles não concordam com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Os árabes, eles dizem que o filho da promessa é Ismael, e que Deus, o único Deus que deveria ser adorado é Alá e o seu profeta Maomé. Por isto, por questões religiosas que acontecem os conflitos até os dias atuais, isto vai muito mais além do que algo político, mas é algo espiritual, é uma guerra travada entre o bem
e o mal. E Israel hoje é o relógio de Deus. Israel hoje está profetizado pelo próprio Senhor Jesus que aconteceria tudo isso que está acontecendo, guerras, rumores de guerras. Em Mateus 24, Jesus deixa claro em dizer que nos últimos tempos aconteceria, todas essas coisas, que o sinal dos fins dos tempos viria através do relógio de Deus, através desta bússola a qual nós devemos estar atentos e olhando, que é a nação de Israel. Jesus falou em Mateus 24, versículo 3, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Qual o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntando para Jesus. E Jesus respondeu e disse: porque muitos virão em meu nome, versículo 6, e ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Isto tudo que está acontecendo foi profetizado por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo sabia, o Messias sabia, que Israel iria rejeitar o Salvador da humanidade. E por causa desta rejeição, meus queridos irmãos, até hoje Israel sofre ataques. Até hoje Israel sofre por causa da sua infidelidade com Deus em não aceitar o Salvador. Então tudo começou com a promessa de Deus através de Abraão, e essa promessa não foi esperada pelos dois casais. E aí surgiu Ismael, que deu origem a um povo que vive em ataque, em discussão, em guerras e contendas com os judeus. Por quê? Porque não esperaram a promessa de Deus, não esperaram a promessa se cumprir de Deus na vida deles. Com isso, nós aprendemos que nós devemos também esperar. Toda promessa, até a realização desta promessa, tem um processo, tem um tempo. E este tempo, nós precisamos confiar em Deus para nós não sofrermos as consequências como Israel está sofrendo até os dias atuais. Tá bom, meus queridos? Explicação rápida, espero que você tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser.